Agora sim. Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, começando aqui, né, com o que seria, né, uma grandeza vetorial, né? A gente tem trabalhado ao longo do nosso semestre sempre com grandezas vetoriais. O que são essas grandezas vetoriais, né? Então, a grandeza vetorial, ela é uma grandeza que ela possui um módulo, uma direção e um sentido. Então, quando a gente está falando de velocidade, a gente sempre tem um módulo, uma direção e um sentido. Quando a gente está falando de força, nós também temos um módulo, uma direção e um sentido. E aí, a gente consegue estar representando isso, né, em formato de vetores, e a gente acaba sempre utilizando, né, aquele símbolo, aquela flechinha em cima do símbolo da velocidade, ou em cima da força, né, justamente para representar de que essa velocidade, essa força, ela tem um módulo, uma direção e um sentido, ou seja, ela tem uma magnitude, né? Então, o módulo ele me diz respeito à magnitude, à quantidade dessa minha variável, dessa minha grandeza, uma direção e um sentido. Então, a gente sempre vai ter uma grandeza vetorial essas três componentes, né? E aí a gente vem trabalhando muito, né, com a, a questão de relações de triângulos retângulos, né, senos e cossenos, justamente porque, principalmente, né, quando a gente está trabalhando com lançamento de projétil, a gente tem uma velocidade que ela tem um determinado ângulo em relação à minha componente y, aqui 60 graus, por exemplo, né? E aí esse aqui é o meu módulo de velocidade. E aí o que eu quero é estar decompondo ele, né, em outros dois vetores que vão representar o meu eixo x e o meu eixo y, né? Para que eu consiga estar realizando os cálculos. Então a gente analisa de forma separada, né? Para facilitar os cálculos e a gente conseguir ver o que realmente está acontecendo naquele caso. E aí a gente tem a nossa primeira grandeza que a gente viu, que é o deslocamento. Então, o deslocamento, ele me diz, ele é exatamente o que a gente tem aqui na forma. Ele pode também ser representado muitas vezes, né, como alguns livros, até os próprios livros bases de vocês, ele traz um ΔS, que é a minha velocidade, minha posição final, menos a minha posição inicial. Então, são duas formas da gente estar representando, né, o deslocamento. Mas o deslocamento em si, ele trata-se, então, da minha distância final, a minha distância, da minha posição final, menos a minha posição inicial. Então, se a gente imaginar que eu estou saindo aqui do meu eixo 0 e 0 e vindo aqui para o meu eixo 55, 50, o meu deslocamento é essa posição final menos a minha posição inicial. Este é o meu deslocamento, sempre final menos inicial, independente do que aconteceu no meio do caminho. Eu poderia, por exemplo, essa partícula ter feito isso aqui, ó. Aí foi lá, veio, voltou para cá. Qual que é o meu deslocamento? O meu deslocamento é a posição inicial menos final, independente de todas as voltas que ele possa ter dado no meio do caminho. Então, se eu, no caso da minha partícula, ela se deslocar do ponto zero até esse ponto aqui de cima, e ela retornar para o meu ponto zero, o meu deslocamento vai ser zero. Houve sim um movimento dessa minha partícula. Mas, dito que o conceito de deslocamento é velocidade final menos a minha velocidade inicial, então não teve nenhum tipo de deslocamento nesse caso. Ela teve apenas um movimento. Acontece, né, de algum determinado exemplo, ou até mesmo em alguma aplicação, que nós queremos saber a distância, né? Qual que é a distância desse meu objeto?
E aí sim, a distância eu vou levar em consideração todo o trajeto que foi percorrido. Então existe uma pequena diferença, né? O deslocamento é final menos inicial, ponto. E a minha distância, então, sim, a minha distância ela vai levar em consideração todo esse meu trajeto, né, que eu posso ter percorrido com esse meu objeto. E a segunda grandeza que a gente estudou foi a velocidade média. Então, a velocidade média, ela verifica, né, como o próprio nome diz, qual foi a velocidade média desse meu objeto para esse determinado deslocamento. E para a gente fazer isso, né, a gente faz, então, a variação do meu deslocamento pela minha variação de tempo. Então, lembrando, né, que velocidade, quais que são as unidades de velocidade? O Sistema Internacional de Medidas, no SI, velocidade é metros por segundo. Então, veja aqui, ó, eu tenho uma distância, né, um deslocamento pelo um tempo. Mas a gente costuma também trabalhar com a nossa velocidade, né, em quilômetros por hora. Então, vejam que ainda assim eu tenho uma medida de deslocamento e uma medida de tempo. Então, isso às vezes ajuda um pouco a gente, né, quando a gente quer saber, mas qual que é a grandeza dessa, qual que é a unidade dessa minha grandeza? Putz, eu tenho metros por segundo. Se eu, qual que é eu sei que a minha velocidade é metros por segundo. Como é que eu faço a conta, né? Qual que é a fórmula? Se eu tenho uma distância e um tempo, se a minha variação de distância é dividido pelo meu tempo, né? Se está metros por segundo, vai ser essa minha variação de deslocamento pelo meu tempo. Então, às vezes, a unidade nos ajuda a, a putz, fugiu a palavra. Me ajuda, né, a lembrar, a mim deduzir a minha fórmula, né? Se eu sei a minha unidade, eu consigo estar deduzindo a minha fórmula. Assim como se eu tenho a minha Tendo um fórmula, parâmetro. exatamente. Então, se eu tenho a minha fórmula, eu posso estar deduzindo a minha unidade. Se eu tenho a minha unidade, eu consigo estar deduzindo, relembrando qual que é a fórmula, né? Então, isso ajuda muitas vezes, né? Então, quando a gente está, às vezes, fazendo concurso, né? Ou prestando alguma determinada prova de ENAD, enfim, não sei se vocês vão chegar a fazer ENAD, né, ou não. Às vezes a gente vai estar lá e, putz, eu quero saber a velocidade. Mas eu não lembro qual que é a fórmula da velocidade. Mas a velocidade é metros por segundo, é quilômetros por hora. Meu carro marca quilômetros por hora. Então, tu já vai associando, né? E tu deduz que, eu tenho que ter uma variação de deslocamento dividido por uma variação de tempo, né? Então, tu consegue estar deduzindo a tua fórmula, né? E, claro, a gente está aqui dando um exemplo de velocidade, né? Mas isso pode acontecer para outras aplicações, né? Para outras grandezas, né? Aí aqui, então, a velocidade média, né? Se eu tenho um ponto P1, eu estou saindo do meu ponto P1 aqui, eu estou fazendo um trajeto, né, e chegando até o ponto P2, minha velocidade média, né, vai ser uma linha traçada entre esses meus dois pontos, né? Então ele vai ser uma reta linear e a inclinação dessa linha é quem vai dizer, então, qual que é essa minha velocidade média. E aí aqui a gente sai, então, com algumas fórmulas já do nosso MRU, né? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. E aí nós temos, então, que a minha posição final, né, o meu x, ele vai ser igual à minha posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou, né, como eu já tinha falado ali anteriormente, é rotineiro a gente utilizar S no lugar do x, ou x no lugar do S, enfim, as duas grandezas, as duas unidades, as duas letras estão corretas, né? Então a gente poderia ter S igual posição final igual à minha posição inicial mais a minha velocidade vezes o meu tempo. Então a gente consegue estar calculando, né, e verificando aqui qual que é o tempo que
eu levei para fazer um determinado deslocamento, né, em uma determinada velocidade, ou qual que é a minha velocidade em um determinado tempo por um determinado deslocamento. E aí nós temos uma pequena diferença, né, entre velocidade vetorial, desculpa, velocidade escalar média e velocidade média, né? Então, a minha velocidade média, ela diz respeito ao meu deslocamento. O meu deslocamento é a posição final menos inicial pelo meu tempo final menos inicial. A minha velocidade escalar média, ela leva em consideração a minha distância. Então, são dois conceitos aqui que pode confundir um pouco, né? O fato é que a minha velocidade média, associo da seguinte forma, velocidade média, né? Olhando para o gráfico aqui, ó. Eu traço uma linha. Então, minha velocidade média é meu ponto final menos o meu ponto inicial. E a minha velocidade escalar média é em escalas, né? Eu preciso levar em consideração todos os pontos o roteiro, né? Toda a trajetória que eu percorri. Então, vai ser a minha distância dividido pelo meu tempo, a velocidade escalar média. E aí, então, a gente tem, né, o nosso MRU propriamente dito, que é a minha variação de distância, a minha variação de deslocamento pelo meu tempo. E aí a gente tem, então, no nosso movimento retilíneo uniforme, nós temos uma velocidade constante. Eu vejo aqui, por exemplo, né, isso aqui é para ser várias fotos, né, de uma mesma de uma mesma localização, foi tirada a foto da posição da Lua. Então vejam de que eu tenho, né, sempre o mesmo deslocamento aqui, ou seja, tem uma velocidade constante. Esse pedacinho aqui, do início, ele é igual a esse outro aqui de cima. Então, ela está se deslocando numa velocidade constante. Então, é um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Eu não tenho nenhum tipo de aceleração. A minha aceleração é nula, porque a minha velocidade é sempre a mesma. Então, nesse outro exemplo aqui, eu tenho 3 vagões, né? E aí, no meu tempo zero, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. No meu tempo 1, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. No meu tempo 2, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. Então, vejam de que se eu pegar a minha variação de distância, né, 20 menos zero de deslocamento, dividido pelo meu tempo, 2 menos zero, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha velocidade, que vai ser 20 sobre 2, que é, então, 10 metros por segundo, que é exatamente o que a gente tem ali no nosso desenho, no nosso esbocinho, né? Então, eu estou tendo sempre uma velocidade constante, é 10 metros por segundo, então quer dizer que em 1 segundo eu vou andar 10 metros, em 2 segundos eu vou andar 20 metros, em 3 segundos 30 metros, assim sucessivamente. E aí a gente pode estar associando, né, a velocidade constante a uma reta, né? Onde essa minha inclinação ela vai ser, então, a minha velocidade média, que foi o que eu tinha mostrado já anteriormente ali para vocês. E aí, bom, esse seria o caso mais simples que nós temos, né, na nossa disciplina. Então, nós temos um objeto que ele está se deslocando a uma velocidade constante, logo essa a aceleração desse objeto vai ser nula. O que acontece é que eu tenho também momentos, né, aplicações em que eu tenho uma aceleração diferente de zero, ou seja, essa minha aceleração ela não é mais nula. Então, quando vocês estão se deslocando lá com o carro de vocês, o que vocês fazem quando vocês querem aumentar a velocidade? Vocês pisam no acelerador, né? Então, o carro ele aumenta a aceleração, consequentemente, aumenta a velocidade. E foi isso que vocês perceberam, que a gente estava conversando no início da aula,
na atividade que vocês fizeram na semana passada, né? Então, se você mantém uma aceleração constante, a velocidade vai subir ao infinito. E aí a gente dá o nome, né, desse conceito de uma aceleração não nula, né, diferente de zero, de MRV, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, ele está variando ao longo do tempo. E aí aqui tem um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, o jogador de futebol ele está chutando a bola, né? E a bola, como se a gente, agora a gente já sabe o que é a nossa primeira lei de Newton, né? Nós temos aqui então forças que estão atuando sobre a minha bola. Se a gente imaginar que ela está no chão, né, na grama, a gente tem o coeficiente de atrito entre a bola e o chão e temos também a aceleração da gravidade. Então, consequentemente, essa bola ela vai partir com uma velocidade inicial e ao longo do tempo ela vai parar. Então, se nós não tivéssemos nenhuma força atuando sobre essa bola, ela ficaria em movimento eternamente. Mas como nós temos N forças que estão atuando, ao longo do tempo ela vai parar, né? Se a gente não continuar acelerando ela, ela vai parar. E aí nós chamamos esse movimento de movimento retrógrafo. Então, retrógrafo. É um movimento onde a gente está reduzindo a minha velocidade ao longo do tempo. Diferente dessa tabelinha. Vejam que nessa tabelinha aqui, no instante 0, eu estou a 8 km por hora. No instante 1, eu estou a 12 km por hora. No instante 2, eu estou a 16 km por hora. Então, eu estou aumentando ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui um movimento de aceleração, né? Ele não está mais reduzindo ao longo do tempo. Ele está aumentando ao longo do tempo. E aí, se a gente pensar, desculpa, e aí nós temos aqui então um movimento progressivo, né? Ele está aumentando ao longo do tempo. Progressivo. Minha aceleração ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, se a gente pensar aqui, qual que é a velocidade que eu estou tendo de 0 para... Se eu quiser calcular minha aceleração aqui, né? Qual que é a fórmula da minha aceleração? Vamos fazer o inverso. Como é que a gente sabe que a aceleração é metros por segundo ao quadrado, né? Então, eu vou ter uma unidade de tempo ao quadrado e uma unidade de deslocamento. Então, a minha aceleração, ela é a minha variação de velocidade ao longo do meu tempo. Então, qual que é a minha aceleração nessa tabelinha aqui? Se eu tenho uma velocidade que está indo de 8 para 12, eu tive um aumento de 4 aqui, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, 12 menos 8 dividido por o meu tempo de 1 menos 0. Aí aqui a gente vai ter 4 sobre 1, nós temos uma aceleração que corresponde a 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso dessa tabelinha aqui. Se a gente pegar aqui o nosso jogador, nós temos uma velocidade de 0, que é a final, né, menos 30 dividido por 7 menos 0. O que vai dar isso aqui para nós de aceleração, então? 30 sobre 7, 4,28. Negativo, né? Por que esse sinal de negativo aqui na frente, menos 4,28? Justamente porque nós estamos tendo um movimento retrógrado. No final, essa bola vai estar parada. Então, eu estou perdendo velocidade ao longo do tempo. Então, aqui a minha aceleração média, né? Então, a gente acabou de fazer ali. Então, a gente tem a variação da minha velocidade pela minha variação de tempo.
E aí nós chegamos, então, a algumas outras fórmulas que a gente pode estar utilizando. Não sei por que está escrito aceleração constante aqui em cima. Então, desculpa, claro, está certo. Eu tenho uma aceleração constante. Então, se eu tenho no MRU anteriormente uma velocidade constante, agora no meu MRUV o que eu tenho é uma aceleração constante. E aí surge, então, as nossas três fórmulas que a gente pode estar aplicando para fazer os cálculos e análises de aplicações que utilizam o MRUV. Então, sempre lembrem que o MRUV eu tenho uma aceleração. Então, vai ter exercícios que ele vai dizer para vocês que a aceleração é constante ou que a velocidade é constante, aí vocês precisam já associar de que, bom, se eu tenho uma velocidade constante, eu estou falando de um MRU. E aí vocês já têm lá no formulário de vocês quais que são as formulazinhas para MRU. E aí, se eu tenho uma aceleração, né, constante, eu tenho um MRV. E aí vocês já têm também as formulazinhas para MRV. E aí nós temos aqui embaixo ainda, né, a minha equação de Torricelli. É uma equação que ela descreve o meu movimento sem ser necessário eu saber o tempo que está sendo gasto, né, o tempo que está sendo utilizado. Então, isso facilita a gente, muitas vezes, principalmente nos movimentos de queda livre. A gente vai ver na sequência. Então, aqui que eu tinha comentado, né, a questão do movimento de queda livre, ele é um movimento, ele descreve uma trajetória de MRU-V. Ou seja, o meu objeto ele sai de uma posição de repouso, né, ele sai de uma velocidade inicial nula, muitas vezes, e aí ele começa a cair ao longo do tempo, e a tendência é que, imediatamente antes de tocar o solo, né, eu tenha a minha maior velocidade do meu sistema, justamente porque ele vai acelerando ao longo do tempo. Isso quando nós estamos, então, trabalhando com objetos no ar, né, que nós temos a nossa aceleração da gravidade, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes os exercícios vão dar para vocês, né, e pedir que vocês considerem 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o meu objeto ele acelera ao longo do tempo devido a essa gravidade, até ele atingir uma velocidade máxima imediatamente antes de tocar ao solo. E aí, se nós tivéssemos, né, então, dois objetos em vácuo, né, a gente viu até um vídeo, aquele da grande câmara de vácuo lá da NASA, né? Então, quando a gente solta esses dois objetos, mesmo que de massa diferentes, a tendência é que os dois toquem ao chão juntos, né? E aí, uma das coisas que vocês, acredito que vocês observaram, né, na primeira atividade que vocês fizeram, eu pedi para vocês mudar várias vezes a massa, né, do objeto que estava sendo lançado, e vocês perceberam, né, de que se eu não tinha nenhuma resistência no ar, era sempre o mesmo tempo que ele permanecia no ar, né? E a mesma distância que ele alcançava. E aí, se vocês observarem as fórmulas de MRU e de MRV, nós não temos a massa sendo considerada aqui. Então, é uma das justificativas que nós temos para nosso objeto, né, de diferentes massas, ter uma mesma velocidade, uma mesma aceleração e tempo. E aí, claro, quando nós estamos, então, em queda livre, a gente considera a nossa gravidade, e aí essa aceleração da gravidade é quem vai automaticamente, né, estar incidida sobre esses corpos e vai estar acelerando eles ao longo do tempo. E aí as fórmulas são exatamente as mesmas de MRU, porém nós temos aqui a gravidade no lugar da aceleração. Então, as três fórmulas, tanto as duas primeiras quanto a nossa última, que é a equação de Torricelli, a gente consegue utilizar elas nos movimentos de queda livre,
apenas trocando, então, a nossa aceleração pela nossa aceleração da gravidade. E aí, se nós pensarmos em um gráfico, né, ao longo do tempo, um gráfico de posição, a tendência é que esse meu objeto, então, ele tenha, né, quando o tempo vai aumentando, um deslocamento mais rápido, justamente que é devido a essa parcela aqui da equação, que é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ou seja, eu tenho aqui uma função quadrática, e aí que a gente sai, então, que é daí, então, que vem, né, essa meia parábola aqui. Então, devido à nossa função quadrática, e aí a gente percebe, né, de que o deslocamento, ele é num tempo menor, né, se a gente pensar aqui, intervalo de tempo e aqui outro, né, a gente percebe de que o meu deslocamento, ele é bem maior quando eu tenho um tempo maior também. Então, devido à minha aceleração, né. Então, a tendência é que o objeto está caindo, imediatamente antes de tocar o solo, ele esteja na velocidade máxima dele, né? E aí, consequentemente, a distância que ele percorre no final dessa trajetória acaba sendo mais rápido também. E aí, se nós imaginarmos de um gráfico de velocidade em queda livre, a gente vai ver de que ela é uma reta, né? Com uma determinada inclinação, que aí essa inclinação então é a nossa velocidade média. E ao longo do tempo, então, essa velocidade ela vai aumentando, né? Então, conforme o meu tempo passa, a minha velocidade ela aumenta. Então, a gente consegue verificar isso, né? Que é uma equação linear, né? Através da nossa fórmula da velocidade aí que nós temos apenas a gravidade vezes o tempo. Então, são dois exemplos de gráficos, né? Que podem vir a aparecer aí para vocês em algum determinado exercício. E vocês têm que ter em mente, então, né, que se eu estou com o meu objeto em queda livre, a tendência é que isso seja sempre uma parábola, ou que eu esteja lançando esse meu objeto, né, aí eu vou ter uma parábola completa. E a minha velocidade, consequentemente, ela aumenta ao longo do tempo. Aí aqui, então, tem dois exemplos, né, de um objeto caindo e um objeto sendo lançado do chão. Então, quando eu lanço um objeto em linha reta, né, na diagonal, esse meu objeto, na diagonal não, na vertical, esse meu objeto ele sobe uma velocidade inicial aqui, né, uma velocidade inicial. Lá ele vai perdendo essa velocidade, ele vai reduzindo essa velocidade até quando ele chega aqui em cima e a minha velocidade nesse exato momento aqui vai ser de zero, né? Ou seja, o objeto parou lá em cima. E no momento em que ele parou lá em cima, a tendência é que ele caia devido à aceleração da gravidade. Então, ele vai começar a cair e o mesmo movimento que ele faz na subida vai ser o movimento que ele faz na descida, ou seja, a minha velocidade final, quando ele está descendo aqui, imediatamente antes de tocar o solo, vai ser igual à minha velocidade de início, com que eu fiz o lançamento dele verticalmente para cima. Então, isso pensando, né, pessoal, num exemplo onde eu toco o meu objeto exatamente na vertical, ou seja, em linha reta, né, para cima. E aqui está o nosso primeiro resumo das nossas equações, onde nós temos, então, o nosso MRU, uma velocidade constante e aceleração nula, e o nosso MRUV, uma velocidade, então, variável e uma aceleração não nula, né? Ou seja, uma aceleração diferente de zero. Porque lembrando que ela pode ser maior ou menor também que zero, né? Se eu estou num movimento progressivo, a tendência é que minha aceleração seja positiva. Se eu estou no movimento retrógrado, a minha aceleração ela vai ser negativa.
E aí, quando a gente trabalha nos exercícios, né, nos problemas de queda livre, quando eu atiro o meu objeto para cima, o que que eu tenho? Eu tenho um movimento retrógrado. Então, aquela minha equação de velocidade igual a velocidade inicial, por isso que eu tenho mais ou menos aqui, né? Se eu estou tocando para cima o meu objeto, eu estou reduzindo a minha aceleração. Então, se o meu movimento ele é retrógrado, nossa, está muito lenta a minha caneta hoje. Retrógrado, o meu sinal ele vai ser negativo. E aí a minha função aqui ela vai ficar negativa. Diferente de se eu solto ele em queda livre. Se eu apenas soltar o meu objeto, ele vai aumentar a velocidade até tocar no solo. Aí eu tenho um movimento progressivo. Então esse meu sinal ele vai ser positivo. Aí vejam, né, pessoal? Prestem muita atenção nos enunciados dos exercícios. Tem alguns exercícios que vai pedir para vocês qual que é a função do deslocamento. Qual que é a minha função de deslocamento aqui, né? Aqui, como eu tenho a minha posição igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo mais, né, ou menos a minha gravidade, tempo ao quadrado sobre 2, isso aqui eu posso estar reescrevendo essa minha fórmula como sendo meu ΔX, né, a variação da minha distância, igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos gravidade t ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui seria a minha função de posição em relação ao tempo, quando eu estou trabalhando com um movimento de MRUV. E essa daqui é a minha função de velocidade. Eu posso estar passando também, né, do outro lado aqui a minha velocidade, então eu tenho a minha variação de velocidade é igual a mais ou menos a minha gravidade sobre o tempo. E a mesma coisa acontece quando eu estou com um objeto no solo, né, e eu tenho uma determinada aceleração. Minha variação de velocidade, ela vai ser a minha aceleração pelo tempo. E a minha variação de posição vai ser a minha velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, tenham em mente isso aqui. Sempre olhem para as equações. Quando um exercício pede para vocês alguma determinada função, ou ele dá uma determinada função e ele pede um determinado dado. É bem comum a gente ter movimentos de MRUV. Aqui. Onde ele me pede a minha equação de deslocamento, e aí a minha equação de deslocamento é muito simples, né? Eu só preciso saber que o termo que está acompanhando o meu tempo é a velocidade e o meu tempo que está o meu termo que está somando é a minha posição inicial. Então, isso facilita muito quando a gente olha para as equações e a gente precisa achar uma função, né, ou tirar algum dado dessa nossa função. Na sequência, acho que lá pela nossa quinta aula, a gente viu os lançamentos de projéteis, né? Ou seja, os movimentos bidirecionais. O que são esses movimentos bidirecionais? São movimentos que eu tenho tanto uma componente X quanto uma componente Y e poderia ter ainda uma componente Z. Então, o pessoal que é da mecânica aí, né? Não sei se vocês já sabem o que é uma CNC. Uma CNC, ela possui 3 eixos, né? Eu tenho o eixo X, Y e Z, e ainda tenho outros, né? Tipos de máquinas que acabam tendo aí 5 eixos, né? E aí, então, a gente tem uma física por detrás desses equipamentos, né? Para ter a velocidade de deslocamento de uma posição até outra. E aí a gente trabalhou bastante com exercícios que trazem para nós, né? Uma teoria que a gente chama de lançamento de projéteis. Então, devido à interação que a gente tem, né, a aceleração da gravidade, a tendência é que os objetos, então,
eles tendem a ser atraídos pela Terra, né? Só que se eu tenho um avião em movimento e eu solto um míssil nesse meu avião, esse meu míssil ele vai sofrer uma atração pela Terra através da força da gravidade, né? E também ele tem uma componente X devido à minha velocidade, né, desse meu jato, desse meu avião. Então aí a gente considera, a gente precisa, né, estar decompondo esses meus problemas tanto em componentes de eixo X quanto componentes de eixo Y, para que a gente consiga estar analisando, né? Se nós pensarmos aqui nesses conceitos, a gente consegue estar tanto avaliando, né, conforme a velocidade no avião, aonde que esse meu míssil vai cair, quanto se eu der, né, se eu jogar aqui uma bola de golfe, por exemplo, né, com uma velocidade inicial, qual que é a velocidade inicial para ela chegar num determinado ponto, né? Qual vai ser a altura máxima que essa bolinha vai atingir. E aí, lembrando que essa minha altura, né, nos cálculos, muitas vezes o que a gente calcula é o tempo de subida do meu objeto. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse meu objeto. Um pouquinho, pessoal, que eu estou conectando aqui o meu tablet, que ele está acabando a pilha, eu vou ficar sem caneta aqui. Slide. Aí. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nos nossos cálculos a gente verifica, né, qual que é esse meu tempo para atingir a minha altura máxima, mas eu ainda tenho depois o tempo de descida, né? Então eu preciso estar considerando o dobro do tempo. E assim como um lançamento, então, vertical, o tempo que eu levo para subir vai ser o mesmo tempo que eu levo para descer. Então eu vou ter aqui todo o meu trajeto, né, o dobro do meu tempo. E aí, olhando aqui nessa figura ao lado, o que a gente faz para resolver isso é decompor nosso problema numa velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y. E aí nós temos no meu eixo y um MRV, um movimento retilíneo, um movimento uniformemente variado, agora ele não é mais retilíneo, né? E no meu eixo x eu tenho um movimento uniforme, desculpa. Então, no caso das minhas variáveis em y, eu vou estar usando as minhas equações de as mesmas equações lá de MRUV, né? Só que trocando a minha aceleração pela minha aceleração da gravidade. E no meu eixo x, eu vou estar trabalhando com as mesmas equações do meu movimento retilíneo uniforme. Só que daí trocando a minha aceleração pela minha gravidade em ambos os casos. E aí aqui tem um sisteminha bem detalhado, né, do que acontece no lançamento de projétil. Então, vejam que eu tenho aqui uma velocidade inicial. Inicialmente, essa minha velocidade em y, ela é bem elevada, e a minha velocidade em x, ela é menor. E aí, ao longo do tempo, né, a tendência, né, que é a minha aceleração da gravidade, através da minha aceleração da gravidade, é que esse meu objeto ele seja atraído pela Terra. Então, a minha velocidade em y ela vai perdendo força, né, até chegar no topo da minha trajetória. Quando chega no topo da minha trajetória, eu tenho a minha velocidade de y igual a zero, e aí ele começa, então, a ter uma aceleração novamente em y e reduzir o meu x. Então, quando eu estou subindo minha velocidade em y ela é muito grande e meu x muito pequeno. E aí isso vai aumentando, vai mudando, né? Vai invertendo. Até eu chegar lá em cima, onde então meu x e meu y eles são. Meu x ele é máximo, né? E o meu y ele é igual a zero. E aí começa a cair e isso começa a se inverter novamente. Minha velocidade em x começa a reduzir, a minha velocidade em y começa a aumentar.
até o momento em que eu toco, imediatamente antes de tocar o solo, eu tenho minha velocidade em x, né, igual à minha velocidade inicial em x, ou seja, muito próximo a zero, né, menor do que isso vai depender do ângulo, né, essa minha velocidade, então ela é igual à minha velocidade inicial, e em y eu tenho a minha velocidade final igual à minha inicial em y, porém com sinal negativo, uma vez de que o meu movimento ele está indo em direção ao solo, né? Então vai acabar invertendo o sinal. Pessoal, alguma dúvida com relação a MRU, MRUV, queda livre ou ainda lançamento de projéteis? Por enquanto, não, professor. Tá tudo dominado? Vamos fazer a prova já, então. Tá tudo certo já. Boa. A gente, a gente brinca, né? Eu me lembro que eu entrava em desespero se o professor dizia que no final da aula ia ter algum tipo de avaliação, né? E a gente não estava preparado para aquilo, né? Eu lembro do desespero que eu passava quando acontecia esse tipo de caso. E muitas vezes o professor fazia mesmo de sacanagem, né? Para a gente prestar mais atenção. A gente não estava prestando atenção na aula e aí ele vinha com essa pegadinha aí, fazia que a galera ficasse vidrada o resto da aula, né? Prestando muita atenção no assunto. Bom, pessoal, então, na sequência, né, a gente trabalhou com as nossas leis de Newton. Então, a gente começou pela segunda lei de Newton, que é a lei que a gente acaba realmente realizando alguns cálculos, algumas intervenções matemáticas, né? E a segunda lei de Newton ela é muito simples, né? Então, a segunda lei de Newton ela me diz que a minha força resultante, lembrando, né, força resultante, ela é igual à minha massa vezes a minha aceleração. A minha massa em gramas e a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aí, bom, aí a gente entrou num universo, né, de vários bloquinhos, vários sisteminhas. Em alguns momentos nós estávamos com esses nossos objetos suspensos no ar, e aí a gente também consegue aplicar a nossa segunda lei de Newton, só que agora eu tenho uma força-peso igual à minha massa vezes a minha gravidade. Então, assim como no MRU, no MRUV, quando a gente ia, então, para os objetos que estavam no ar, a gente substituía a minha aceleração pela minha gravidade. Na segunda lei de Newton acontece a mesma coisa. Então, a gente substitui a minha aceleração pela minha gravidade e a gente consegue estar calculando aqui qual que seria a força-peso desse meu corpo quando ele está suspenso. E aí, né, a gente viu vários bloquinhos onde nós puxávamos ele com uma corda, com um cabo de aço. E aí a grande sacada, né, dos exercícios de segunda lei de Newton é que a gente faça esses diagramas de força aqui, representando com vetores, né, com flechinhas, todas as forças que estão incidindo sobre o nosso corpo. E aí isso facilita muito para a gente, né, para que a gente consiga estar fazendo as nossas devidas análises dos nossos exercícios. Então, se a gente está aqui, por exemplo, com um bloquinho, né, calçado, e ele está conectado através de uma roldana em um bloquinho suspenso, a gente tem no bloquinho que está sobre a minha superfície uma força-peso, que, consequentemente, né, mantém esse meu bloquinho em cima dessa minha superfície, uma força normal, que acaba sendo aquela força que o solo exerce sobre o meu bloquinho, e uma força de tração com sentido contrário à força de tração que está no meu bloquinho de baixo. Lembrem que quando a gente vai resolver os nossos problemas, a gente sempre quer chegar em um sisteminha, né? E a gente precisa estar cortando, né? A gente soma as nossas equações do primeiro bloco com o segundo bloco e a gente precisa estar cortando algumas variáveis para que a gente consiga estar resolvendo o nosso sistema. Então, se aqui a tendência do meu bloco é que ele caia,
eu vou estar utilizando aqui um sinal positivo para minha tração. No outro caso, eu vou estar usando negativo, nesse caso aqui, né? No meu outro caso, eu vou estar usando uma tração positiva, ou seja, vejam que elas estão... Imaginem como se essa força de tração nesse meu sendo exercido aqui pelo meu bloco verde, né? Ele está puxando meu bloco 1. Então, ele está tendo uma dificuldade para cair. Então, eu considero como sendo a minha tração aqui negativa e esse meu outro bloco de cima com uma tendência que ele entre em movimento no sentido do bloco que está suspenso, a gente considera que é a minha tração positiva. E aí a gente fez vários cálculos, né? Vocês chegaram a fazer alguma atividade utilizando as forças de atrito, a sua força de atrito não, a segunda lei de Newton, porém a gente não estava considerando o atrito, né? Deixa eu só fechar minha porta aqui, pessoal, que ó, não sei se está dando ruído para vocês aí, mas a minha máquina de lavar está centrifugando, tá uma barulheira aqui. Um segundinho que eu vou fechar a porta ali. Tentei para fechar a porta, a maldita da máquina parou. Então, na sequência, né, o que a gente viu é de que em um mundo ideal, né, existem várias diferentes formatos, diferentes superfícies, e a gente vai ter um atrito sobre essas superfícies, né? Vai depender muito de qual que é o material do meu objeto e também qual que é o material da minha superfície. E aí se a gente olhasse, né, entre esses dois objetos, a gente vê que seriam várias ranhurinhas, né? A gente acaba chamando isso aqui de rugosidade do meu material. Então, se eu pego uma lixa, por exemplo, né, eu tenho uma rugosidade muito alta naquela minha lixa, ela é muito porosa, né? Então, a tendência é que o meu coeficiente de atrito sobre aquela superfície seja maior, né? Assim como se eu tenho uma madeira e um aço polido, por exemplo, a força de atrito, né, da minha madeira Professor, vai ser maior que o meu aço polido. Sim. uma pergunta assim por curiosidade. O maior atrito que seria, não seria a borracha ou existe um que seja mais, não sei como é que é o nome que se dá isso, mais atrito que os outros? A borracha é uma coisa que, conforme o peso que vai em cima, ela não move nem com o trator, né? Sim, que vai depender do que tu tens de Em cima, no caso. em cima, né? Se tu Ah, tiveres tu tens sempre dois materiais diferentes, em muitos casos tu tem materiais diferentes, né? E em outros casos tu tem materiais iguais, né? Mas sim. realmente a borracha ela é um dos materiais que tem maior coeficiente de atrito. Até Não, é só por curiosidade, porque às vezes a gente, quando quer travar alguma coisa aqui, até o vidro, que tem pouco atrito, a gente coloca a borracha e já não existe, já não mexe. sim, sim, se eu não me engano, tá? A borracha aí deve estar em torno de 0,8 a 1 o coeficiente de atrito dela. Vocês podem ter, se vocês digitarem no Google aí, né, tabela coeficiente de atrito, vocês vão ver várias. O nome é tabela coeficiente de atrito. Isso. Aí vocês vão ver várias superfícies, né? Borracha com concreto, borracha com madeira. Bacana, senhor. E aí Tranquilo, vocês obrigado. Só por conseguem, curiosidade mesmo. aí você consegue dar uma visualizada, né? Mas realmente a borracha ela tem um alto coeficiente de atrito, né? Então aqui tem um exemplo de uma caixa, né, sobre uma determinada superfície. E aí então essa caixa ela vai sofrer uma força de atrito se a gente tentar empurrar ela, né? Vai ser em sentido contrário da força que a gente está tentando impor, né? E aí foi isso que vocês devem de ter visualizado aí nos exercícios, na atividade que vocês fizeram na semana passada, né? Que quando vocês aumentavam o coeficiente de atrito, vocês precisavam de uma força maior para estar
para estar movimentando esse meu objeto, né? Assim como que se vocês colocarem um objeto mais pesado, a tendência é que aumente também a força de atrito dele em relação ao solo. E aí nós temos dois tipos de coeficiente de atrito, né? Nós temos o nosso atrito estático e o nosso atrito dinâmico. Então, o dinâmico ele também pode ser chamado de cinético, né? A minha força de atrito estático é quando eu estou com o meu objeto parado. Então, quando eu estou com o meu objeto parado, geralmente o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito estático, vejam representado nesse gráfico, né? A pessoa ali, né? O senhor está tentando empurrar a caixa e ele não consegue, está em repouso, está em repouso, está em repouso. No momento em que ele vence essa força de atrito estático, a caixa entra em movimento e aí ela começa a ser considerada, então, a força de atrito cinético ou dinâmico. Então, a força de atrito estática é quando eu estou com o meu objeto parado. Lembrem de energia estática, né? Eu estou com o meu objeto parado. Quando o meu objeto entra em movimento, aí muda. Eu já não tenho mais agora um coeficiente de atrito estático, eu tenho um coeficiente de atrito dinâmico. Então, o que pode acontecer para vocês aí nos exercícios, né? Vocês vão ter um determinado objeto e aí vai perguntar, qual que é a força mínima necessária para que esse objeto entre em movimento, ou qual que é a força de atrito, né? Estático ou dinâmico. Então, vocês precisam saber de que quando o objeto está parado, eu tenho um coeficiente de atrito estático. Quando o meu objeto está em movimento, eu tenho um coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Professor, Sim. nesse caso, o coeficiente de atrito, quando ele está em movimento, ele sofre uma diminuição? Ele é menor? Sim, ele é menor. E aí vocês podem até dar... Eu tinha colocado para vocês na aula que a gente viu sobre os coeficientes de atrito, um exemplo do funcionamento do ABS. O ABS ele não crava, né, as pinças de freio no disco ali, né, para fazer o movimento. Ele vai meio que dando pulsos, ele evita da roda travar. E a tendência é justamente que se a roda não trava, tu tens, ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, se tu arrastar as rodas, o teu coeficiente de atrito é menor e a tendência é maior de acontecer um acidente, porque o teu carro ele vai deslizar. E aí existe também uma relação aí que a gente acaba tendo de temperatura, né? Então, o ABS ele vai freando para que não entre nesse coeficiente de atrito dinâmico, né? Para que tu não arraste as rodas, porque justamente a tendência é que deslize mais, porque é menor o coeficiente de atrito em relação ao estático. E aí as duas formas da gente estar calculando nossas coeficiente de atrito, né? Então, a força de atrito é o meu coeficiente de atrito vezes a minha normal. Lembrando que o meu coeficiente de atrito ele é uma medida adimensional, ou seja, ele vai ser 0,3, 0,8, 0,1, ele não tem unidade. E a minha normal, então, é a minha massa vezes a minha gravidade. Então, a minha força de atrito, né? Ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a minha massa vezes a minha gravidade. E aí, por isso, então, que a massa influencia, né, nessa força que a gente vai estar aplicando para vencer e botar um objeto em movimento. Bom, e aí a gente viu, então, alguns conceitos, né? Inicialmente, a nossa primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, onde ela nos diz, então, que corpos em movimento tendem a permanecer em movimento se nenhuma força atua sobre os mesmos. E aí foi exatamente o que vocês viram lá quando vocês tiraram o coeficiente de atrito, né,
do objeto que estava sendo movimentado no simulador. Ou seja, a gente imagina de que não existia nenhum tipo de força, né? Vocês tiraram todo o atrito, então não existia nenhum tipo de força que estava atuando sobre ele, ele ia ficar em movimento constantemente. E aí essa justificativa também, né, de se nós tivermos um objeto em cima de um carro e ele não estiver amarrado, no momento em que a gente para, a tendência é que aquele objeto ele continue, né, a gente para o carro, que esse objeto ele continue em movimento na mesma velocidade que o carro estava. E aí é por isso que a gente, então, quando está dentro do ônibus, do trem, né, se segurando, e o trem-ônibus dá aquela parada, né, a gente faz aquele movimento, né, de vai e volta, justamente porque nós estamos na mesma velocidade do trem. Se nós temos aqui um carrinho, né, cheio de bolinhas em cima do carrinho, descendo uma ladeira, e aí eu bato, né, paro o meu carrinho em um determinado barranco, num morro, o que a gente tem em cima do carrinho vai permanecer em movimento. É por isso que a gente precisa, né, estar utilizando o cinto de segurança quando a gente está dirigindo. Que na eventualidade da gente bater o veículo, se o veículo tiver 100 km por hora, a pessoa também está 100 km por hora. E aí, se tu bateu, tu parou instantaneamente, a tendência é que tu seja projetado para frente, né? E aí, aqui uma experiência que vocês podem estar fazendo, né? Se vocês colocarem uma moeda em cima de um guardanapo, em cima de um copo, e vocês puxarem, né, esse guardanapo rapidamente, a tendência é que a moeda caia dentro do copo, justamente porque a tendência é que ela permaneça em repouso. Se ela está em repouso, ela vai permanecer em repouso. Uma parte que a gente viu, né, da nossa disciplina foi a terceira lei de Newton, então, que nos diz que para toda ação possui uma reação de módulo e direção iguais, porém em sentido oposto. Então, aquele ditado, né, de que toda ação tem uma reação, né, ele vem da nossa terceira lei de Newton. Então, se uma pessoa está aplicando 5 newtons de força sobre uma parede, a parede está também aplicando 5 newtons, só que em direção contrária, né, à pessoa. Ou seja, que isso faz com que a parede, então, não entre em movimento, né? Ela só vai entrar em movimento se a gente vencer aquela resistência dela. Então, o que a terceira lei de Newton diz para nós é isso. Que nós temos quando nós aplicamos uma determinada força em um objeto, esse objeto ele vai aplicar uma mesma força de módulo e direção iguais, porém no sentido oposto que a gente está aplicando. E aí aqui está o formulário mágico de toda a matéria que a gente viu, então, nesse nosso grau A. É bastante coisa, né, pessoal? Eu sei que é bastante coisa. Mas a ideia, então, do formulário é ajudar vocês. Até eu deixei ali uma colinha, né, de que o MRU, a velocidade é constante, a aceleração é nula, e o MRUV, a velocidade é variável, a aceleração é diferente de zero. Eu botei ali também, né, em relação ao lançamento de projéteis, segunda lei de Newton, força-peso, força normal, atrito estático, e atrito cinético e dinâmico. E eu tenho certeza que vocês olhando aqui para essas fórmulas vai ajudar muito vocês aí na solução dos exercícios. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, o que eu tinha preparado para passar para vocês de revisão é isso, né? Como eu tinha comentado no início da aula, a ideia não era de fazer nenhum tipo de cálculo, para que vocês possam agora exercitar na lista de exercícios que eu deixei disponível lá no Moodle. Aí tem resposta lá na lista que vocês podem estar conferindo, né, para ver se está correto. Na semana que vem nós temos a nossa avaliação de grau A, sobre toda essa matéria, então, aqui que a gente passou agora. Eu vou entrar para dar para vocês as orientações, para vocês estarem realizando a avaliação. Ela é um pouco diferente das atividades que a gente vinha fazendo até agora, né? Então, eu entro para dar as orientações para vocês e deixo gravado. Me lembrem de gravar, né, as orientações. O pessoal que não conseguir chegar no horário, chegar um pouquinho atrasado para conseguir estar visualizando ali depois.
O que o senhor diz um pouco diferente, professor? Na realidade, até agora, vocês estavam trabalhando com atividades que eram como se fossem exercícios, né? E aí, então, eu estava dando as alternativas e eu dava duas chances ainda para vocês estarem fazendo ali, né? Na prova, isso não vai acontecer, né? Vocês têm apenas uma alternativa para estar fazendo e vocês precisam estar postando o cálculo para mim também. Então, toda a ok. questão vai ter espaço aí para vocês anexarem os cálculos ao final da avaliação. Você pode fazer no caderno e tirar uma foto. Isso aí, pode ser. Que horário que abre, que hora que fecha a prova, professor? Abre às 19 horas da Uhum. sexta-feira que vem. Isso é dia 8 e fecha dia 15, na sexta-feira da outra semana. Ah, tem uma semana, então. Tem uma semana para vocês estarem Pra fazendo. fazer. E a partir do momento que abre, tem um tempo máximo para fazer? Sim, vocês vão ter um tempo máximo de 3 horas para estar fazendo ela, 3 que é o horas tempo depois de que aula, abre. né? Correto. Então, essas pequenas coisas aí eu relembro na semana que vem. Certo. Mas então, Programar já. isso aí, ó, aproveitem para dar uma estudada, né, pessoal? Vocês precisam estar colocando cálculo junto lá para mim, então não é simplesmente chutar a resposta ali, né? Vocês precisam colocar o cálculo para mim estar fazendo a avaliação de vocês. Certo. Pessoal, o que eu preparei de aula para passar para vocês realmente hoje era isso. E aí agora eu fico aqui, né? Eu desligo meu microfone, fico aqui quietinho. Eu vou ir passando as notas de vocês aqui, né? Enquanto vocês vão fazendo os exercícios, e aí se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aí que eu ajudo. Uma pergunta, professor. Em média, mais ou menos, quantas perguntas tem na prova, no caso, quantos problemas? Eu não cheguei a ver isso ainda, tá? Mas eu acho que vai ser no máximo 10, porque senão não dá tempo também de vocês estarem solucionando tudo, né? Senhor, porque a gente teve uma prova de química, a professora deu 2 horas e meia, e daí teve só 4 que a gente teve que fazer os cálculos, e foi bem apertado, assim, para abrir a prova e poder resolver, né? A gente pode acertar isso agora, tá? Na minha época que eu fazia a graduação, eu detestava quando tinha 2, 3 questões na prova. Porque aí, se tu não sabia uma, tu já saía abaixo da média. Isso era quase que de praxe, assim. Disciplina de circuito elétrico, para mim, a minha primeira disciplina de circuito elétrico foi um karma, porque eu já ficava apavorado antes da prova, porque eu sabia que era 3 questões. E aí, se eu errava uma, eu já estava abaixo da média. Então, eu acho que poucas questões é ruim também. Eu imagino que, assim, talvez 10 seja muito, mas eu Acho que sempre 10. acabo colocando uma mais fácil, né? Uma um pouquinho mais complicada. Acho que 10, professor. Acho que 10, tendo algumas mais complexas e outras mais simples. Talvez das 10, uma mais conceitual e 9, duas Isso, eu conceituais. vou dar uma distribuída. Então, fiquem De repente, algumas tranquilos. dissertativas, né, senhor? Porque nem o senhor falou aí, né? E 5, de repente, não sei, né? Porque eu sei que, Eu vou, para mim, de repente, alguém tem mais facilidade. Para mim, foi bem apertado. Responder a de química, assim, foi. Porque após abrir, só tinha 2 horas e meia. Aí, se tu erra um cálculo, tem que começar de novo. Daí, tu começa a te atucanar, né? sim, sim. Não, eu entendo. Mas eu vou dar uma. Eu sempre faço, pessoal, antes, tá? Até a lista de exercícios eu estava fazendo, eu calculei mal o tempo, porque eu peguei os exercícios sem resolver antes, mas nas avaliações, tanto nas que vocês já fizeram, quanto na da prova, agora eu vou resolver antes, e aí eu tento sempre fazer o cálculo como se eu estivesse explicando para vocês, então, de uma forma bem devagar, assim, né, para ter uma ideia de tempo que eu vou levar. E aí eu consigo mais ou menos ver quantas questões, se tá legal ou não a quantidade de questões, tá? Mas fiquem tranquilos, pessoal, eu vou cuidar isso para que não aconteça de vocês de não dar tempo, né, para vocês solucionar todas as questões. Tranquilo, senhor. Obrigado pela compreensão.
Ô, professor, outra dúvida. Sim. Esse resuminho aí o senhor vai postar também? Esses slides, esse resuminho? Esses slides aqui é exatamente os mesmos slides das aulas. Então Isso. Então, por isso que eu não cheguei a colocar ele lá, né? Então tá. Eu sugiro que vocês deem uma repassada, né, pessoal? Não custa dar uma passada ali nos slides das aulas anteriores, dar uma olhadinha nos exercícios, né? Então, já estou dando algumas dicas para vocês, né? Deem uma olhadinha A gente sempre corrigiu, né, as questões no início da aula posterior à atividade. Deem uma olhada nas questões, tentem refazer algumas. Mas assim, pessoal, se vocês fizerem essa lista de exercícios que eu coloquei lá para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem na prova. Então, fiquem tranquilos, resolvam a lista de exercícios aí. Façam com calma, pessoal. Agora é 8h26, aproveitem esse tempo, né? Façam um pouco agora, façam um pouco no final de semana. Não precisa terminar tudo correndo, né? Ela não tem tempo, né, Sora, essa lista de exercício, né? Não. A lista ela é um arquivo no Word, vocês podem baixar ela aí. Não precisa postar resposta, nada, ela já está com as respostas. Então, é justamente para ajudar vocês, né? Para vocês estudarem mesmo. Tranquilo, senhor. Obrigado. Valeu. Acaba que não foge muito, né, professor? Por mais que a gente, claro, consiga fazer todas, mas diferente de muito disso não vai ficar, né? O desenvolvimento da questão, é que nem em concurso, né? A gente faz e vai ficar mais tranquilo. É isso aí. E não adianta, né, pessoal? Disciplina de cálculo e disciplina de física, a gente aprende metendo a mão, né? Às vezes a gente olha lá, isso professor, é verdade. nossa, isso é muito fácil. E aí tu vai fazer. E aí, putz, mas agora eu tenho só uma velocidade aqui e uma aceleração, mas como é que eu resolvo? Eu tenho uma velocidade, mas eu não consigo chegar na resposta, né? Aí tu tem que lembrar um pouquinho dos conceitos, daí tu dá uma olhada lá nos slides, né? Aí, tipo, putz, cara, claro, um movimento aqui é MRU, outro é MRUV, né? Então, a gente só aprende mesmo em disciplina de cálculo e disciplina de física quando realmente a gente pega lista de exercício, pega exemplos e faz e refaz. E aí que a gente começa a gravar os conceitos, né, para estar desenvolvendo os exercícios. Bom que a aula é gravada também, qualquer coisa a gente já pula direto lá para a parte da explicação, já entende, já sai na hora resolvido já. Tem mais isso, né? E assim, né, pessoal, física tem muito material na internet. Vocês podem baixar uma lista de exercícios aí na internet, mas assim, não sofram por antecedência, pessoal. Façam a lista de exercícios, deem uma olhada nas aulas. Se vocês fizerem a lista de exercícios com calma, tranquilos, vocês não precisam ir muito além disso para atingir os objetivos da disciplina. Certo, pessoal? Eu vou só compartilhar aqui somente essa tela aqui para ficar aí para vocês. Eu vou ficar aqui... Opa, errado de novo. Eu vou ficar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar aí, sem problema nenhum. Vou desligar o meu microfone aqui para não atrapalhar vocês aí quando vocês estiverem resolvendo os exercícios. E aí, qualquer coisa, só dá um toque aí, pessoal. Vou parar a gravação aqui também para, na sequência, eu já coloco ela lá